Meu irmão, minha irmã, espero que esteja tudo bem com você. Vou estar gravando aqui mais um vídeo respondendo a pergunta de um amigo, que foi a seguinte: Judas cometeu suicídio? Eu acho que relacionado ao tema de que se Judas cometeu suicídio ou não, a Bíblia deixa isso bastante claro, não é? Quando nós lemos Mateus 27:5 e Atos 1:18. Mas antes de entrar assim nesse tema, eu gostaria de falar sobre o seguinte: nós precisamos saber, talvez a maioria até já saiba, que esse Judas que cometeu suicídio não é o Judas que escreveu a epístola de Judas, não é? Como os irmãos talvez já saibam, vale a pena reforçar. Então o Judas que escreveu a epístola de Judas, ele era irmão de Jesus, irmão de Tiago. Então, quando Jesus estava vivo ainda, João 7,5 vai dizer que nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então, Judas e Tiago, eles vão passar a acreditar que Jesus é o Filho de Deus, o ungido do Senhor, o Messias, a partir da ressurreição de Jesus. Então, é bom que fique claro que o Judas que escreveu a epístola de Judas era irmão de Jesus, e esse que é chamado de Judas, o traidor, Judas Iscariote, não tem nada a ver com aquele, tá bom? Então, já esclarecido isso, eu queria falar aqui sobre a questão do suicídio. Eu acho que o suicídio em si, ele já é bem explicado na Bíblia, mas a questão talvez maior é se Judas morreu enforcado ou se ele caiu num abismo, né? Se precipitou. Então nós vamos ler primeiro os dois textos aqui. Mateus 27:5 diz o seguinte: E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E Atos 1:18 vai dizer o seguinte: Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então, uma coisa que nós precisamos levar em consideração é que um texto não contradiz o outro, porque um está dizendo que Judas saiu para se enforcar, e o outro está dizendo que ele caiu numa ribanceira, provavelmente, e caiu sobre pedras, então as suas vísceras ali se esparramaram ali. Um texto não contradiz o outro. Nós precisamos levar em consideração o foco de visão de quem está escrevendo, né? Então Mateus, ele narra o fato por um ângulo, e ele diz que, quando ele escreve, ele diz que Judas, ele saiu para se enforcar, com a intenção de cometer suicídio e se enforcar. Lucas, lá na frente, ele vai complementar a informação que Mateus está dando. Então, Lucas, que era um médico historiador, ele tem já a narrativa do fato com a cena toda completa, não é? Então, ele vai dar detalhes que Mateus não deu aqui. Então, Lucas vai dizer que ele saiu para cometer o suicídio, não é? Com a intenção de enforcar-se, e que por algum motivo que não está claro na Bíblia, ele se precipitou, ele tomou um tombo de um penhasco e caiu sobre pedras, e ali as suas vísceras se esparramaram sobre aquelas pedras. Então a questão toda é a seguinte: se houvesse uma perícia, né, um laudo no corpo de Judas, não é? O laudo seria que a morte foi por enforcamento ou por queda, não é? E aí o texto não deixa claro isso, mas provavelmente o que aconteceu foi que, ao tentar se enforcar, não é? O galho, provavelmente, ou o local onde ele amarrou a corda, não suportou o peso do seu corpo, e ele caiu, e as suas vísceras então se esparramaram ali. Ou provavelmente, pode ser também, que ele tenha cometido o suicídio através do enforcamento, e com o passar do tempo e com o peso do seu corpo, ele tenha a árvore tenha cedido, ou o local onde ele amarrou a corda, e ele tenha então ali o seu corpo, ou talvez ainda em vida, ou já algumas horas de enforcado,
caiu o seu corpo com o peso e ele caiu sobre pedras e as suas vísceras se esparramaram ali. Agora, não se fizesse talvez uma autópsia no corpo, não é? Se chegaria à conclusão definitiva de qual foi o motivo da morte. Mas uma coisa é fato, ele saiu para cometer suicídio e aí ele suicidou-se, não é? E talvez a causa da morte pode ter sido por enforcamento, ou antes mesmo que ele conseguisse cometer o suicídio por enforcamento, ele tomou um tombo e aí a causa da morte foi pela queda, tá bom? Mas o intuito desse vídeo é trazer um esclarecimento para o meu irmão querido que me fez essa pergunta, não é? E para os irmãos que talvez ainda não tiveram a chance de abordar esse tema, tá bom? Então Judas, ele é o segundo personagem mais citado no Novo Testamento, depois de Pedro, não é? E houveram várias situações ali, como por exemplo, quando ele questiona Jesus receber aquela oferta, não é? De um perfume precioso, e ele diz que poderia ser vendido aos pobres, ser vendido e doado aos pobres, e Jesus então, ele questiona a atitude de Judas, dizendo que os pobres sempre vão ter alguém que possa oferecer alguma coisa para eles, mas que Judas, ele não falou isso porque pensava nos pobres, mas sim porque ele era o tesoureiro e ele era ladrão, não é? E ele tinha o hábito de desviar uma parte da oferta que era dado para financiar o ministério dos apóstolos, tá bom? Que Deus te abençoe e eu espero que esse vídeo curto possa ter esclarecido alguma coisa a mais para você, tá bom? Se você puder, curta o canal da Igreja Cristã Reviver, não é? E nós vamos estar assim, em especial, fazendo aí uma partezinha nesse canal, que é o canal Didaquê, tá bom? Se você quiser curtir aí, nos dar essa honra, curtir o vídeo, se inscrever no canal, vai ser uma bênção, vai nos abençoar e nos levar a ter a oportunidade de esclarecermos mais dúvidas de algumas pessoas. Deus te abençoe.